Ministros do STF aplicam Magnitsky em Luiz Fux. Vocês já assistiram aquele filme famoso, Meninas Malvadas, com a Lindsay Lohan? Esse é um filme famoso entre os jovens que fala sobre um grupo de meninas do ensino médio que se juntam para fazer bullying com outros adolescentes. Pois é, parece que os ministros do STF assistiram a esse filme, se inspiraram aí nas Meninas Malvadas e passaram a fazer bullying com o ministro Luiz Fux por ele ter votado em favor do Bolsonaro. É inacreditável, eu vou mostrar para vocês. E aí eles aplicaram no Luiz Fux uma espécie aí de lei Magnitsky. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, que eu faço aqui diretamente do aeroporto de Campinas, depois do encontro incrível sobre o qual eu vou falar para vocês no final, eu vou mostrar para você agora a nova baixaria do Supremo. O novo ponto mais baixo a que os ministros chegaram, a ponto de parecerem aí adolescentes mimadas de filme americano. Olha só, gente, o que saiu na coluna da Bela Megali aqui no Globo. As consequências que Fux deve amargar no STF após voto para livrar Bolsonaro e réus do golpe. Como é que é, gente? Consequências por divergir em um julgamento colegiado, em que a existência de vários juízes serve justamente para permitir a diversidade de ideias e de opiniões. Cadê a tal da independência judicial que eles defendiam, hein? Bora ler aqui então esse absurdo aqui para você ver com seus próprios olhos. O voto de Luiz Fux no julgamento da trama golpista terá reflexos diretos para o ministro do STF entre seus pares. Magistrados da corte avaliam que, após proferir um voto que causou surpresa e indignação em boa parte dos colegas, contradizendo inclusive centenas de decisões anteriores, Fux tende a ficar isolado no Supremo. Não se preocupe, ministro Luiz Fux, você pode ficar isolado entre os ministros, mas a história vai honrar o seu papel no restabelecimento da justiça, do verdadeiro Estado democrático de direito, do império da lei no Brasil. Você não estará isolado, você estará com todos os brasileiros de bem, com a Constituição, com a lei, com os grandes estudiosos que você mencionou do seu voto. Se eles estão fazendo isso com você, é porque eles sabem que eles estão errados, eles sabem que eles cometeram uma injustiça. Eles sabem e estão com receio da exposição pública dessa injustiça, da maldade sendo trazida para debaixo da luz. Eles sabem que eles condenaram um inocente, Bolsonaro, injustamente, em cima de uma série de nulidades. E como você se recusou a fazer parte dessa injustiça, agora eles também te perseguem. Bora continuar aqui, olha aí, ó. A leitura de ao menos 3 ministros é que Fux ficará esvaziado e sem poder de construir articulações e consensos com os demais integrantes da corte. Para esses magistrados, o ministro deve ficar até mais isolado, até mesmo dentre, comparado aí com os nomes indicados por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Eles também acreditam que o voto de Fux tem potencial para inflamar novamente as sessões do tribunal que vinham sendo marcadas por um ambiente de maior harmonia desde que o STF passou a ser alvo de ataques da extrema-direita. Gente, maior harmonia por conta da hegemonia da esquerda nas suas indicações por STF, né? É importante você ter a diversidade que eles querem suprimir em nome de uma harmonia, ou melhor, hegemonia. Agora, peraí, para um momento. O STF é um tribunal constitucional ou é um parlamento? Que palhaçada que é essa de articulações e consensos, hein? Por acaso eles estão admitindo aí que eles são políticos? Isso aqui, gente, é absurdo demais. E olha como que a imprensa normaliza isso. O que preocupa hoje não é nem mais o absurdo, é a normalização dos absurdos. O juiz tem que decidir com base nos fatos, na Constituição, na lei, e não com base em articulações e consensos. E veja ali no final a real razão do ódio e do inconformismo deles em relação a Fux. Eles não aceitam o voto divergente do Fux porque Fux mostrou a verdade sobre como esse processo é nulo de pleno direito, cheio de inconstitucionalidades, ilegalidades, abusos, violações de direitos humanos. É apenas por isso, e eles não aguentam de forma alguma serem expostos por tudo isso. E agora, pasmem, os ministros se inspiraram tanto, mas tanto naquele filme das Meninas Malvadas, que eles resolveram virar ministros malvados também, a ponto de sequer olharem para o Fux durante o seu voto. Olha só que inacreditável que disse a porta-voz dos ministros, ela, como sempre, Daniela Lima, recém-empregada agora no UOL, o portal mais esquerdista do Brasil. Olha aí para você ouvir e ver com seus próprios olhos, porque é difícil de acreditar. Dentro do Supremo, a gente já trouxe aqui um pouco, Diego, há uma sensação majoritária de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, atacado, não de maneira direta ou nominal, mas em diversos pontos do voto do ministro Luiz Fux, de uma maneira que foi considerada desleal
inclusive não só ao Alexandre, mas à própria corte, por 2 dos integrantes do Supremo com os quais eu conversei hoje, né? Conversando também com colegas que estão acompanhando lá de dentro a sessão, há uma determinação dos ministros de nem sequer dirigirem o olhar para Luiz Fux nesse momento. O único que o faz, segundo eu consegui apurar com os colegas, é o ministro Cristiano Zanin, porque é o presidente. Dentro do Supremo, a gente já trouxe aqui um pouco, Diego, há absurdo, uma que sensação ridículo, que falta de noção de ridículo desses ministros, que vergonha, que baixaria, que coisa mais quinta série, infantil, coisa de adolescente, gente, de colegial. São os ministros dizendo que o Fux não vai poder sentar com eles aí no lanche, na hora do recreio. Que baixo nível da nossa Suprema Corte, que vergonha suprema. Não eram eles que defendiam a independência judicial contra interferências externas, contra pressões? E agora são eles que estão fazendo pressões externas sobre como o Fux vota? Isso mostra que a questão nunca foram existir pressões externas. A questão é sim em que direção que as pressões vão. Em favor deles mesmos, os ministros majoritários, ou daqueles que eles veem como seus adversários. Que vergonha. E eu vou terminar, como prometi, contando para você o que eu fui fazer em Botucatu. Estou aqui em Campinas, voltando de Botucatu. Eu fui fazer uma palestra de análise política, jurídica do Brasil, para as pessoas entenderem melhor o país, o passado, o presente, o futuro, e entenderem melhor elas mesmas, de crescimento pessoal também, contando aprendizados que eu tive ao longo dos últimos 10 anos, que foram 40 anos em 10. Primeiro liderando a maior investigação contra a corrupção da história do mundo, depois numa corrida eleitoral, depois na Câmara dos Deputados e por fim como jornalista, estudando, analisando o Brasil e viajando o país como embaixador do Novo, defendendo as causas de todos nós e erguendo com vocês a voz da nossa indignação em redes sociais que hoje alcançam mais de 7 milhões de pessoas. Foi um evento de um escritório da advocacia que comemorou seus 33 anos de existência. Eu fiquei muito honrado de estar lá com vocês, A1 e Pérez, Sérgio A1, José Pérez, todos os sócios, todos os clientes. E se você também tem interesse em levar a nossa palestra para a sua empresa, para o seu evento, para a sua cidade, é só entrar em contato com a gente, seguindo aqui o caminho que está embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Alexandre de Moraes ameaça mandar Bolsonaro para Papuda se o Bolsonaro não se curvar e atender à chantagem suprema. Um bom dia, bom dia, bom dia para você. Que você tenha uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada e abençoadoras. E a gente já tem aqui que começar a semana pedindo para Deus que tenha misericórdia do Brasil. Porque a notícia que eu vou te mostrar agora é absurda, é inacreditável. Mais uma vez, nós vemos o STF usar a imprensa como um garoto de recados para enviar uma mensagem muito clara, em alto e bom som, para fazer uma chantagem contra Bolsonaro. Eu vou te mostrar que mensagem que foi essa e também como que ela foi planejada para causar o máximo de impacto contra Bolsonaro neste exato momento. Você vai entender lá no final por que os ministros do STF resolveram fazer isso justamente agora. Bora então aqui para a coluna do Igor Gadelha no portal Metrópolis. Eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para a Papuda. Hã? Que? Gente, sim, é isso que vocês estão vendo. É uma ameaça clara, direta e sem rodeios, com destino certo, Bolsonaro. Vem aqui comigo. Aguardado por bolsonaristas, o eventual anúncio de novas sanções contra autoridades brasileiras ou seus familiares pelo governo Trump complicará ainda mais a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Segundo aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra autoridades brasileiras, certamente o magistrado enviará Bolsonaro para o regime fechado de prisão. E mais uma vez nós estamos vendo o quê? Ministros do STF decidindo não com base nos fatos, não com base na Constituição e nas leis, não, com base em política, em sentimentos, convicções pessoais ou pior de tudo, com base em vingança e retaliação. Porque em última análise, é isso que está acontecendo aqui. O Moraes está dizendo que se Trump aplicar novas sanções aos ministros do STF, ele está preocupado aqui especialmente com a esposa, com o escritório da advocacia da esposa. Se as sanções vierem, Alexandre de Moraes está dizendo que ele vai retalhar Bolsonaro, que vai puni-lo com uma passagem só de ida para Papuda, um presídio, impondo para ele uma humilhação e um sofrimento máximos. Vamos lembrar que nenhum ex-presidente preso até hoje, como Lula ou Temer, foram para presídios, todos foram para celas especiais da Polícia Federal, o que tem gente que defende que é o correto por questões de segurança.
Mas sem dúvida alguma é o correto por questões de isonomia, de igualdade de tratamento, para que a STF não haja mais uma vez com 2 pesos e 2 medidas quando olha para a esquerda e para a direita. Vamos lembrar, gente, que até o Collor, quando foi preso recentemente por conta da Lava Jato, ele acabou indo para uma prisão domiciliar. O argumento ainda da segurança vai assim, ó. Imagina você colocar um ex-presidente como Bolsonaro, que é odiado pelo crime organizado diferente de Lula, junto com presos comuns e um presídio como a Papuda, hein? Seria uma verdadeira sentença de morte para o Bolsonaro. Diferente do Lula, né? Lula ia ser herói, ia ser carregado nos ombros, ia ter festa pro Lula todo dia lá na Papuda. Agora, essa notícia que eu te mostrei, além do mais, é uma prova de como o Moraes e os ministros da primeira turma, eles não tinham isenção alguma para julgar Bolsonaro. Como que a gente aceita ainda que saia na imprensa, gente, de forma naturalizada, dessa forma, que o juiz é tão hostil ao inimigo, ao réu, trata o réu como inimigo, que vai retaliar esse réu se acontecer algo que afete a vida dos seus julgadores? Eu já vou te mostrar o que eu prometi. Eu vou te mostrar agora por que os ministros fizeram isso justamente agora contra o Bolsonaro. Mas olha, se você fica tão revoltado quanto eu de ver a imprensa servindo de garoto de recados aos ministros do STF dessa forma, eu quero te convidar para fazer como eu e se informar pela Gazeta do Povo. Porque na Gazeta é diferente, não tem passação de pano para o STF nem para o Lula. E a Gazeta, ela patrocina o nosso canal, propiciando a você vídeos como esse. E ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura, que nesse mês é uma chamada para o 7 de setembro. Por isso são apenas R$ 7,00 por mês, nos 9 primeiros meses, e você cancela quando quiser. Mas eu tenho certeza de que você não vai querer cancelar. Esse aqui é a assinatura patriótica, é um lembrete da nossa independência e do quanto a gente precisa ficar independente como Brasil em relação à tirania e à opressão. Então assina aí com essa assinatura patriótica do 7/9, do 7 de setembro. É muito pouco, gente, é muito pouco mesmo para a gente ter acesso à melhor informação e ainda apoiar o trabalho de um jornal que vive das assinaturas, porque não aceita receber R$1 do governo, nem ser capacho dos ministros do STF. Acesse agora então, gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar esse QR Code aqui que você vê na tela, ou então clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá dentro. E, aliás, nós nos vemos lá agora mesmo, porque eu vou mostrar para você o que eu prometi para vocês agora. Essa ameaça, essa chantagem do Moraes à imprensa foi planejada para ter o máximo de impacto psicológico em Bolsonaro, porque ele está nesse exato momento passando por problemas graves de saúde. Olha só o que noticiou exatamente a Gazeta do Povo aí, ó. Bolsonaro deixa o hospital com diagnóstico de anemia após exames e remoção de lesões. Bolsonaro foi diagnosticado com anemia por deficiência de ferro, com resquícios de pneumonia recente e foram removidas lesões na pele. E a situação de saúde dele pode piorar devido ao estresse. O médico do Bolsonaro, ele foi claro. Ele disse que Bolsonaro está bastante fragilizado, essas foram as palavras. Imagina você estar aí nessas condições de saúde, consequências diretas da facada que ele recebeu lá em 2018 e ver aí uma ameaça grave dessas, direto de um ministro do STF na imprensa, dizendo que vai mandar você para Papuda. E ele pode imaginar o pior, se eu for para Papuda eu vou morrer naquelas condições. E gente, ele não controla o Trump. O Trump vai fazer o que o Trump quiser. Se o Trump quiser sancionar, ele vai sancionar. Não é como se Bolsonaro controlasse o presidente americano. O presidente americano não é títere de ninguém. Não, eles são apenas aliados. Então o que a gente tem? Um STF político chantageando Bolsonaro com problemas de saúde, apertando o dedo na ferida do Bolsonaro para constrangê-lo, para esmagá-lo, para forçá-lo a agir e proteger os seus próprios algozes. Ou seja, as pessoas estão fazendo o Bolsonaro sofrer, estão pressionando mais ele, nos proteja. Lembra ou não lembra uma verdadeira tortura? Me diz aí o que você acha nos comentários e não esquece, assina já a Gazeta aí, não deixa para depois.